No dia 18 de março de 2020, foi anunciada a primeira morte pelo Covid-19 aqui em São Paulo, e com isso foi anunciado um novo procedimento para os enterros. Meu nome é Flávio Torihara e eu venho conversar com você um pouco sobre tecnologia, tecnologia na nuvem, tecnologia da informação. Eu agradeço a tua visita ao meu canal, inscreva-se e se você gostar do conteúdo, deixe um like. No mundo, diante de novas situações, protocolos e procedimentos são criados, ajustados e implantados para dar mais segurança a todos. O que isso tem a ver com tecnologia? A tecnologia da informação sempre teve protocolos de segurança e proteção em funcionamento, principalmente quando o que se protege são as informações que sustentam a sua empresa. Três dos protocolos ou procedimentos mais conhecidos são o de contingência de link de comunicação, o de recuperação de desastres e o backup das informações. Então, uma pergunta que surge para você pensar: a sua empresa fica fora do ar em caso de queda de energia ou por problemas no seu link de comunicação? Se acontecer alguma pane no seu servidor, os seus dados serão perdidos para sempre? Ou o histórico do seu faturamento? Ou os dados dos seus clientes? Ou tudo aquilo que você já prestou de atendimento para este ou aquele cliente? Enfim, você já se viu apertado numa situação dessa? Em fevereiro aqui em São Paulo, nós tivemos um período de chuvas muito intenso. Chuva como nunca se viu nos últimos 37 anos. Choveu em fevereiro, praticamente em 2 dias, choveu o mês inteiro e mais um pouco. Então foi muita água que caiu aqui e inundou várias regiões de São Paulo, inclusive regiões que normalmente não inundam. Muitas empresas tiveram perdas nesse período e o grande questionamento que a gente faz para essas empresas é: como é que estava a sua contingência? Como é que você se preparou para isso? Agora que nós estamos falando em protocolos, seja de saúde, seja de tecnologia, ou seja lá do que for, você começa a ser sempre questionado se você está pronto para isso. Hoje, se você perder seus dados, muito provavelmente a sua empresa vai ter uma perda diretamente proporcional ao volume de dados perdidos. Se você perder tudo, muito provavelmente você vai ter que fechar a empresa, porque você não vai saber nada do seu cliente. Quando você começa a falar sobre dados, sistemas, informação, enfim, tudo aquilo que você usa para prestar serviços para o seu cliente, se você não tiver isso bem guardado, ou se a sua infraestrutura não estiver bem adequada, vamos imaginar o seguinte: é sabido que em São Paulo cai muito raio, seja em Campinas, que parece que é a região que mais cai raio em São Paulo, ou seja aqui na capital. Você imagina cair um raio na área do seu CPD. Você tem condições de efetuar um disaster recovery e voltar todas as informações? Tá certo, vamos imaginar uma perda de 5 horas de trabalho. 5 horas perto do que o volume de informação é muito pouca coisa. Quando a gente dava atendimento para uma determinada empresa, o data center deles era prestado, né, pela IBM. Eu lembro, faltava 2 dias para um feriado aí. O pessoal já estava aguardando esse feriado com bastante ansiedade. E eis que não foi a surpresa que caiu um raio lá em Hortolândia. Não estava chovendo, não tinha sinalização de que ia chover. Muito pelo contrário, o céu estava quente, estava abafado, não tinha vento. E eis que no meio da madrugada caiu um raio no meio do data center. Eu tinha amigos que trabalhavam lá na época. E, bom, servidores torrados o pessoal tirava de carrinho. Foram mais de 200 só num setor que aconteceu ali. E essa empresa tinha um número muito parecido de servidores também no ar. A IBM tinha que colocar tudo isso no ar de volta em 4 horas, conforme o contrato. Algumas máquinas iam demorar um pouco mais, mas aí isso ia sendo negociado com as gerências, com as diretorias regionais, conforme a coisa ia avançando. Mas não se demorou mais do que 6 horas para pôr tudo isso de volta no ar. A IBM é uma grande empresa. A empresa que eles estavam prestando serviço também é uma grande empresa. Então, eles já tinham todo um conjunto de protocolos pronto para isso. A tua empresa não é tão grande quanto uma IBM da vida, ou quanto essa empresa que eles prestavam serviço. Mas nada impede que você tenha um conjunto de protocolos para garantir que, se caso aconteça algum desastre, a sua empresa não morra. Por exemplo, não adianta você fazer backup dos seus dados com um HD externo
e deixar o HD em cima do servidor. Se cair um raio ou pegar fogo ali, o seu backup foi pro saco junto. Você perdeu tudo. Também não adianta você ficar fazendo aquele procedimento de gravar o HD externo e trocar ele todo dia. Passei por uma experiência muito semelhante e o que acontecia é que às vezes o diretor não vinha. Era responsável para trazer o HD externo. Às vezes o diretor não vinha, ficava uma semana para aparecer. Ou seja, se nesse meio tempo a empresa tivesse alguma pane mais grave, o backup ficava uma semana atrasado. Quanto custa o teu pessoal trabalhando uma semana? Ou só vou pegar assim, o seu pessoal do departamento financeiro. Quanto custa a hora desse pessoal? Será que eles não têm mais o que fazer além de ficar lançando nota, alimentando sistema para poder ter a informação que o gerente precisa em termos de rentabilidade, produtividade e lucratividade? Não, o pessoal tem mais o que fazer. Dados podem ser perdidos. A pergunta básica é: eles podem ser recuperados? Eu digo para você, eles podem ser 100% recuperados, dependendo apenas da qualidade do seu procedimento de backup. Se você for uma pessoa zelosa e faz, não importa qual procedimento, vai funcionar. Se você precisar voltar as informações, você tem. Hoje você tem mais recursos? Tem. Hoje você pode fazer backup em nuvem. Ah, mas nuvem é caro. Eu digo para você que não é caro. Essa invenção de que o pessoal fala que é caro são daqueles que querem ganhar dinheiro em cima, que sabem que o procedimento de backup é um procedimento razoavelmente barato. Óbvio que vai precisar de pelo menos uma horinha técnica para você configurar o ambiente. Depois a administração. Obviamente essa administração e essa hora técnica tem um custo. Mensalmente você vai pagar a administração desse backup, mas não é tão absurdamente caro. Mesmo porque você pode ter espaço ilimitado lá no ambiente de nuvem. E você pode ter também o seu histórico ilimitadamente lá. Por exemplo, uma das nuvens mais famosas e usadas hoje no mercado é da Amazon. Você tem um serviço lá chamado S3, que se configurar direitinho, o seu backup pode ficar lá ad permanentum, a um custo muito baixo. Infelizmente, como os serviços da Amazon são em dólar e a economia brasileira já deu sinais de que o pico do dólar pode bater 5,30 e vai fechar o ano em torno de 4,30, é a previsão do mercado. Então é questão de avaliar, mas vale mais a pena você ter esse tipo de investimento do que você ter surpresas. Agora, se você é daqueles que gostam de trabalhar com fortes emoções, fique à vontade. Use o backup em HD externo, faça o seu transporte como tem que fazer. De vez em quando você usa, sei lá, um Dropbox da vida, um Google Drive da vida. Não são soluções ruins, mas não são soluções corporativas. Para você, por exemplo, fazer uma recuperação por exemplo, se você pegar um ambiente que ele foi danificado por aqueles vírus que fazem o sequestro da máquina e depois ficam pedindo resgate para você receber uma chave, uma contra-chave para descriptografar os arquivos, normalmente não funciona. Então, vale a pena você ter uma estrutura de backup mais robusta, gerenciada, e aí você consegue fazer a volta de todo o seu ambiente praticamente de uma vez. É só o tempo de recuperação. Pode demorar o quê? Dependendo do volume de arquivo. Porque tem empresa que gosta de guardar a vida lá, né? Então às vezes tem 20 anos de informação lá e o cara quer guardar tudo. É do direito dele. Então, tá bom, para recuperar os 20 anos de volta vai demorar quanto? Ah, vai demorar um mês. Vai ter custo, mas pelo menos você salvou tudo. Se você tiver, por exemplo, salvar ou recuperar servidores que ou morreram afogados porque choveu pra caramba, ou porque morreram torrados porque caiu um raio, você consegue recuperar seu sistema, a última versão do seu sistema. E aí? De repente o programador que fez a modificação para você não se encontra mais no mercado, foi para outro lado, ou no caso da descendência japonesa, por exemplo, o cara pode ter ido para o Japão, trabalhar lá, menos estresse e ganha lá o seu dinheiro em dólar. Opção. Muitos programadores estão saindo do Brasil e indo para Portugal.
E se for esse o caso do seu programador, o cara fez lá o teu sistema, deixou tudo beleza, funcionando, de vez em quando você entra em contato com o e-mail pro cara, o cara te manda uma atualização e roda, você mesmo aplica, beleza, mas você teria como recuperar o sistema inteiro? São coisas para você pensar, que hoje existem soluções da nuvem que você consegue levar esses sistemas que são travados para lá. Esse ano nós tivemos talvez a primeira pandemia em uma escala global em que uma gripe ou um resfriado forte teve a capacidade de parar cidades inteiras, isolar cidades inteiras. A gente sabe que isso é em função do grau de letalidade, não das pessoas mais jovens, mas as pessoas que estão na área de risco, em condição de risco, vamos dizer assim, que são diabéticas, que têm hipertensão, que são fumantes ou que passaram por algum tipo de situação que tenham um baixo nível de imunidade no momento da ação da doença, essas pessoas têm grande risco de morrer. E assim, não é passar mal e com o tempo no hospital você sair. Não, ultimamente está matando. O caso que, né, do dia 18 que eu falei para vocês, ele nem constava na lista das casos suspeitos, porque não tinha tanta característica assim. Estava mascarado por quê? Mascarado por causa das doenças pré-existentes que ele tinha, que era hipertenso e diabético. Então, se você, né, tiver propenso a esse tipo de doença, será que numa próxima pandemia não estaremos nós na lista lá dos prováveis que poderão sofrer com isso? Então, nós estamos prontos para a próxima pandemia? A empresa está pronta? Como é que nós vamos estar? Eu tenho certeza que a parte de atendimento remoto vai estar passando por um outro patamar, outro nível de qualidade. Por quê? Porque depois dessa pandemia, né, toda a celeuma que se causou para atendimento home office, o cara trabalhar de casa para poder atender seus clientes, o pessoal, a maioria das empresas percebeu que não estava preparada. E houve uma correria para comprar equipamentos, para formar a sua infraestrutura. Foram contratados novos técnicos para poder organizar essa estrutura. Estamos nós prontos para isso? Prepare-se. Esse é o canal do Flávio Torihara. Se você gostou do que nós discutimos aqui, deixa seu joinha aí no vídeo e inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.